Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química Bebê. Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula vamos começar a falar das funções orgânicas nitrogenadas. Depois de passar por todas as funções orgânicas oxigenadas, falaremos nessa aula da função amina e da função amida, que são as duas principais funções nitrogenadas que a gente tem na química orgânica. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E antes da aula, roda a vinheta. O primeiro grupo de substâncias orgânicas nitrogenadas, de funções orgânicas nitrogenadas que a gente vai tratar nessa aula é amina, ou o grupo das aminas. Quando eu falo de aminas, eu estou falando de uma substância orgânica que é derivada da amônia. Como assim? A gente já estudou lá na química inorgânica a molécula de amônia. A molécula de amônia nada mais é do que isso aqui, ó, um NH3. Quando você olha para a molécula de amônia, você vê que a amônia não é uma molécula orgânica, concordam comigo? Não é orgânica porque não tem carbono. Mas se você substitui um dos átomos de hidrogênio da amônia por uma ramificação ou por uma cadeia carbônica, a gente passa a ter uma amina. Como assim? Primeira possibilidade, vejam. Imaginem aqui, a gente tem 3 hidrogênios nessa cadeia, concordam? NH3. Se eu tirar um desses hidrogênios, eu vou ficar com 2 hidrogênios apenas. Vai ficar em aberto uma ligação do nitrogênio, afinal eu tirei um dos hidrogênios. Se essa ligação for com alguma cadeia carbônica, eu passo a ter uma amina. Vejam, esse aqui é um exemplo de amina. Eu troquei um hidrogênio da amônia, que era o NH3, por uma ramificação de carbono. Eu posso ter outros tipos de amina também. Por exemplo, se eu tiver o seguinte composto. Vamos supor que agora eu tire 2 hidrogênios da amônia. Ele tinha 3, não é? Eu vou tirar 2 e ficar com um só, veja, o NH. E eu vou trocar esses 2 hidrogênios por cadeias carbônicas. Vamos supor que para cá eu coloque um CH3 e que para cá eu tenho um CH2CH3. Também tem uma amina. Nesse caso, é uma amina que tem 2 cadeias carbônicas ligadas ao nitrogênio. Sobrou ainda um hidrogênio lá no nitrogênio, vejam. E uma terceira possibilidade, qual seria? Se eu tivesse um átomo de nitrogênio, perdeu seus 3 hidrogênios e os 3 hidrogênios foram substituídos por cadeias carbônicas. Vamos supor que aqui eu tenha isso, que aqui eu tenha isso e que aqui eu tenha isso. Também tenho a representação de uma amina. Então, a amina ela é caracterizada quando eu tenho um nitrogênio ligado a 1, 2 ou 3 carbonos sempre pensando que são carbonos normais, não são carbonos que têm dupla O, nem nada do tipo, beleza? Por esse motivo, a gente também divide as aminas em 3 grupos. Esse primeiro caso aqui a gente chama de amina primária. Igual lá nos álcoois, a gente tinha os álcoois primários, secundários e terciários, aqui a gente também tem uma amina primária. Por que é uma amina primária? Porque eu tenho nitrogênio ligado a um carbono apenas. Aqui eu tenho o que a gente chama de amina secundária. A amina secundária é quando o átomo de nitrogênio está ligado a 2 carbonos. E por último eu tenho a amina terciária, que é o máximo que eu posso encontrar. Não existe amina quaternária porque o nitrogênio faz no máximo 3 ligações. A amina terciária porque está ligado a 3 grupos de carbono. Como a gente dá nome para as aminas? Então vamos colocar aqui embaixo ó, que a amina é quando eu tenho um nitrogênio ligado a pelo menos um carbono. Pode ter outros também, mas pelo menos um carbono já é uma amina. Como que eu faço para dar nome? Como que eu resolvo a nomenclatura das aminas? Vamos colocar aqui a nomenclatura. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai dar nome para as cadeias carbônicas que estão ligadas ao nitrogênio, mas a gente vai dar o nome da ramificação, como se fosse uma ramificação. Então a gente coloca aqui o nome dos radicais ligados ao nitrogênio
nome dos radicais ligados ao nitrogênio. E no final a gente emenda amina. Como assim? Vamos analisar o primeiro exemplo que a gente tem aí. O primeiro exemplo tem só um radical de carbono, não é? Afinal, ela é uma amina primária. Esse radical tem um carbono apenas. A gente chama isso de metil quando é radical, quando é ramificação, não é? Então a gente dá nome aqui de metil e emenda amina no final. Essa substância é a metilamina. Muito fácil, não é? Não precisa numerar nem nada. Olha o segundo exemplo. Eu tenho aqui, deixa eu pegar. De um lado, eu tenho uma cadeia carbônica que é o metil. Do outro lado, eu tenho uma cadeia carbônica de 2 carbonos, que é o etil, não é? Então, eu tenho o etil, eu tenho o metil ligados à amina. Por ordem alfabética, como a gente já estudou, esses radicais vêm à frente por ordem alfabética, então eu vou colocar o etil primeiro, depois eu coloco o metil, tudo isso ligado à amina. O nome desse composto é etilmetilamina. Se você quiser separar por hífens, não tem problema, pode separar, mas pode juntar tudo também, exceto se a próxima palavra começasse com H ou com O, mas não é o caso aqui. Vamos para o terceiro exemplo da amina terciária. Eu tenho aqui, ó, um radical de carbono para cá, formado por 2 carbonos, que a gente chama de etil, e a gente tem um radical para cá de um carbono que a gente chama de metil e um para cá que a gente também chama de metil. Então, quem vem primeiro no nome, o etil ou o metil? Sempre o etil, por ordem alfabética. Então, primeiro a gente vai colocar o etil, depois a gente vai colocar o metil. Mas são 2 ramificações metil. Então, como que a gente escreve? Dimetil. Então, fica etil, dimetilamina. Não precisa numerar, não precisa se preocupar com nada. Às vezes as pessoas perguntam, mas como que você sabe se, quando você lê o nome etilmetilamina, se o etil tá para a esquerda ou para a direita, o metil tá para... Não tem essa, não é? Tanto faz se o etil tá para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, a molécula ela vira, ela gira, ela não fica paradinha. Então, nesse caso, não precisa se preocupar com numeração. É só colocar o nome dos radicais ligados ao nitrogênio e depois emendar no final do nome amina. Bem tranquilo, não é mesmo? Vimos aqui o primeiro grupo de substâncias nitrogenadas, de funções orgânicas nitrogenadas, que é a amina. Lembrando que a amina pode ser primária, secundária ou terciária, isso é só uma classificação. Quando você tiver que identificar, basta falar amina. Não preciso falar que é primária, secundária ou terciária, ao menos que ele peça isso. Pelo próprio nome do composto, você consegue perceber se a amina é primária, secundária ou terciária, concordam? Imagine que eu fale para vocês que eu tenho a seguinte amina, etil-isopropil metilamina. Vamos pensar? Etil-isopropil-metilamina. Ou seja, eu tenho 3 grupos de radicais ligados à amina, etil, isopropil e metil. Então eu já concluo que trata-se de uma amina terciária. O etil tá para cá, tá para cima, tá para baixo, o isopropil tá para lá, para cá? Isso não importa. Quando você tem que montar a molécula a partir do nome, você monta do jeito que você quiser. O que eu vou mostrar para vocês na sequência é um outro grupo, uma outra função orgânica nitrogenada que é a amida. E muita gente confunde. Vamos lá. Dá uma olhadinha nessa molécula que eu estou mostrando para vocês aí. Vejam que tem nitrogênio nela, mas também tem oxigênio. E aí, temos uma função oxigenada e nitrogenada ao mesmo tempo? Bom, seria isso. Aqui eu tenho uma função amida, não é uma função amina. Muita gente pode falar assim, parece uma amina, parece uma derivada da amônia, não é? Porque a amônia é NH3, tirou um hidrogênio e substituiu por uma cadeia carbônica. O problema é que a cadeia carbônica tem um C-O. E a presença do C-O ligado ao nitrogênio é o que caracteriza as amidas. Então, pessoal, amida é a presença de um nitrogênio ligado a um C-O. Em quem que eles estiverem ligados, pouco importa, mas se tiver um nitrogênio ligado a um C-O, a gente tem o grupo das amidas como representado aí nessa molécula. Como que a gente dá nome para uma amida? Eu vou começar com essa que é mais simples, tá? Depois eu vou para umas amidas um pouquinho mais chatinhas de nomear. Nesse caso aqui é bem tranquilo. Eu vou dar o nome para a cadeia, você vai dar o nome da cadeia normal.
E no final, você vai emendar a terminação amida. Como assim? Vamos para o primeiro exemplo aí. Imagina então que a gente tem a nossa cadeia carbônica, a principal é essa, não é? Lógico que a função amida está ali na extremidade, então eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. 4 carbonos, o prefixo que a gente usa é but. Só tem ligações simples, o infixo é an, butan. Aí eu emendo aqui a terminação amida. Então, nesse caso aqui, para não falar butanamida, eu coloco um ozinho e depois emendo amida. Aqui eu tenho a cadeia considerada butanoamida, beleza? Na próxima tela, vou mostrar alguns outros exemplos de amida que podem dar um pouquinho mais de trabalho. Vamos lá! Vejam esses dois exemplos agora. Temos uma amida? Temos, porque temos um nitrogênio, vamos destacar aqui, ligado a um C dupla O. Concordam? Além desse C dupla O, eu tenho mais um carbono para cá, um para cá e um para cá. Só que eu também tenho um carbono aqui. Vejam, o nitrogênio ele está ligado a 2 carbonos, concordam? Então como que a gente faz para dar nome aí? A cadeia principal vai ser sempre onde está o C dupla O, no caso, esse lado aqui. Então vamos dar nome igualzinho a gente fez anteriormente. Quantos carbonos eu tenho aí? 4. Então eu vou chamar aqui de but. Só tem ligações simples entre os carbonos, an. Vou colocar um ozinho e vou emendar o amida. Butanoamida igualzinho a anterior. Só que eu tenho um carbono de fora dessa cadeia principal que a gente considera uma ramificação. Embora não esteja ligada na cadeia principal, esteja ligado ao nitrogênio, não é? Essa ramificação de um carbono só a gente chama de metil, não é? Onde ele está localizado? Na cadeia principal? Não. Está localizado no nitrogênio. Então a gente coloca assim, ó. No nitrogênio, olha, com letra maiúscula, porque eu estou indicando nitrogênio, tem ligado um metil. É como se fosse o número 2-metil. É como ele não está ligado na cadeia principal, está ligado ao nitrogênio, eu não coloco número nenhum. Eu coloco um N de nitrogênio. N maiúsculo, metil, butanoamida é o nome dessa cadeia. Vamos ver se ficou fácil? Vamos analisar o próximo exemplo, então. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. O último está ligado a um C dupla O e a um N, então é uma amida. Só que eu tenho mais 2 carbonos, um aqui fora da cadeia principal. Nossa cadeia principal está aqui onde está o C dupla O. Ela está composta por 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Fala para mim. 5 carbonos, qual é o prefixo? Pente. Pente, an, en ou in? An, porque as ligações são todas simples entre os carbonos da cadeia principal. Eu emendo um ozinho e amida no final. Pentanoamida. Só que aí eu fiquei com uma ramificação metil ligada ao nitrogênio e mais uma ramificação metil ligada ao mesmo nitrogênio. O que eu faço? Eu aviso que no nitrogênio tem uma metil e no mesmo nitrogênio tem outra metil. Então, N,N de metil pentanoamida. É muito raro ser cobrado nomenclatura de amidas nos exercícios. E normalmente, quando é cobrado, são das amidas mais simples, como o primeiro exemplo que eu mostrei para vocês. Mas saibam também dar nome para amidas como essas, que têm ramificações ligadas ao nitrogênio. Vimos aqui, então, a diferença entre aminas e amidas. Lembrando, aminas têm nitrogênio ligado a carbonos normais. Amidas têm nitrogênio ligado a C dupla O. Se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula, onde falaremos de mais 2 funções orgânicas nitrogenadas. Até lá!